Paz e graça no nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. A quem tem derramado graça na nossa vida e nos dado a oportunidade de estarmos juntos com mais um momento com Deus. Aleluia. Momento esse, estamos aqui, pela graça do Senhor, para que Ele possa nos direcionar e nos ensinar a cada dia o caminho da verdade. E como é que a gente pode aprender esse caminho da verdade? Quando a gente se arrepende do nosso pecado, entregando a nossa vida na mão de Deus. E, através do livro da vida, através da Bíblia, a gente começa a entender o caminho que Deus tem para a nossa vida. E não é diferente. E a gente sabe que quando a gente sai do pecado e vem para a santidade, vem para a presença de Deus, a gente começa a ter vários inimigos. Porque a gente começa a entender e conhecer a verdade. A gente começa a conhecer a humildade do Senhor. A gente começa a conhecer o amor de Deus. A gente começa a conhecer verdadeiramente o nosso Criador, a quem tem nos ajudado a permanecer de pé. Porque verdadeiramente Deus diz que o que sucede por ímpio, sucede por justo. Então é por isso que a gente devemos buscar verdadeiramente o caminho que Ele tem para mim e para você. Porque Ele diz que da onde a gente veio, a gente retornará. Mas para a gente voltar para a presença do Senhor, a gente temos que nos aquebrantar e nos arrepender dos nossos pecados. E ali a gente cria um elo entre o Pai, o Filho, o Criador e a criatura. E é isso que é importante para mim e para você. Então a gente vai começar a entender verdadeiramente a palavra de Deus através do quê? Da Bíblia, das orações, dos nossos clamores, das revelações, dos sonhos, E aí a gente começa a buscar do Senhor verdadeiramente a purificação, a santidade, a libertação da escravidão do pecado para o mundo de santidade. A gente começa a entender que o mundo não tem nada a nos oferecer. Não tem nada a nos oferecer, só pecado. E aí a gente começa a entender que aqui no mundo a gente temos que fazer sim a vontade de Deus para que a gente possa estar do lado dele na nossa morte. Porque Deus diz que nós devemos escolher o caminho que devemos andar. Qual o caminho que você tem escolhido? Porque não adianta que nós estamos no meio, no céu, a terra e o inferno. E aí estamos no meio. O inimigo quer arrastar para o inferno e Deus quer lhe receber de braços abertos para no céu. Para que a gente possa verdadeiramente adorá-lo em espírito e verdade. É fácil? Não é. Não é fácil. Mas Deus diz que quando a gente começa a buscá-lo verdadeiramente em espírito e em verdade, a gente começa a nos libertar da opressão, dos pecados, e a gente começa a entender verdadeiramente o sentido da salvação. E aqui na palavra de João 4:18, 4:18, porque quando Jesus saiu da tentação, saiu
no monte, onde ele passou 40 dias e 40 noites, onde ele foi tentado pelo inimigo. Ele saiu dali e foi para a sinagoga, né? E ali deram a oportunidade de ler o livro, exatamente o livro de Isaías. O livro de Isaías, onde diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Apregoai o ano aceitável do Senhor. E ele, fechando o livro ali, foi e se sentou. E todo mundo ali ficou abismado, olhando para ele, sem entender nada. Porque é exatamente isso, irmão. Quando a gente se entregamos ao Senhor e nossos pais não são evangélicos, nossos irmãos acham que a gente mudou de lado, que a gente o traiu, né? Porque a gente começa a dizer, sabidão, santão, né? E começa a achar, não, mas não é. É porque a gente conheceu o caminho do Senhor. A gente começou a conhecer o caminho da verdade. E não foi diferente com Jesus, porque o professor dizia, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Veio Jesus, que veio para proclamar a libertação dos oprimidos, para poder ser salvo. Então, logo após isso tudo, né, aí ele sentado passou a dizer, hoje se cumpriu a escritura que acabei de ouvir. E o povo se revoltou com ele. Blasfema, que ele, para dizer isso, né? Porque muitos não acreditavam que ele fosse o Salvador, o Senhor dos Exércitos, o leão da tribo de Judá. Porque quando eu falo isso, irmão, eu falo que é porque a Trindade de São Pai, Filho e Espírito Santo é um só. Então eles julgaram ali, não creram, e achou que ele estava blasfemando, porque ele estava dizendo que ali agora, naquele momento, que leu aquela carta, aquele livro, onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação dos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em libertação os oprimidos e pregoar o ano aceitável do Senhor. Ele acabou de ler, foi, sentou, fechou aqui o livro, sentou para os pupilos e aí sentou. E ali ele fez uma afirmação. E essa afirmação foi que ele disse, hoje se cumpriu as escrituras que acabou de ouvir. E ali aquele povo se assustou e tentaram matar ele. Apedrejar ele, né? Mas a palavra do Senhor é viva e eficaz. Porque quando ele diz que lá na época de Elias, né? O céu se fechou durante 3 anos e 4 meses e não veio água, né? Foi porque o povo estava rebelde, né? Então, só para você entender, né? Aí Deus diz assim, naquela época existia várias viúvas, mas só uma Elias foi enviado. A viúva de Serepta, só ela. E ali ela foi abençoada. Na mesma época de Eliseu, tinha muitos doentes, tinha muitos leprosos,
mas só Naamã foi curado. E hoje não é diferente, irmão. Hoje não é diferente. Deus quer lhe dar uma cura. Deus quer lhe dar uma libertação. Deus quer falar com você que hoje Ele está lhe libertando, que hoje Ele está lhe dando uma cura em nome de Jesus. Não esqueça. Quando Deus promete, Ele cumpre. Amém? Que Deus continue nos protegendo, nos guardando em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. E até breve.